Graça e paz da parte do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, que por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bora meditar na palavra? E hoje nós vamos estar meditando no livro de Juízes, capítulo 14, do verso 5 em diante, aonde aqui vai estar narrando uma história a qual Sansão, junto com seus pais, foram buscar a sua amada, a sua futura esposa, que seria sua esposa. Mas vamos contar para você o que aconteceu nesse trajeto até a busca da sua amada. E diz assim a palavra do Senhor: Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe, e quando se aproximou das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio e rugindo na direção dele. E o Espírito do Senhor se apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai e nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem ele gostava. Algum tempo depois, quando voltou para se casar com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelha com mel delicioso. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. E quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também o comeram, mas ele não contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Queridos, essa é uma história tremenda, a qual o pecado, ele é saboroso, o pecado, ele é chamativo, o pecado nos atrai. Mas sabemos que Sansão tinha feito um voto de Nazireu, ou seja, ele não poderia tocar nenhum cadáver. Nenhum cadáver ele poderia tocar, nada. E ali, quando ele vai atrás da sua amada, ali vem esse leão, ele mata esse leão, e aquele leão fica ali, passa o tempo, ele foi buscar a sua amada para poder casar com ela. E no caminho, indo em direção à casa da sua namorada, da sua futura noiva, ele resolve sair do caminho. Ele saiu da direção e foi até o cadáver. E lá, algo chamou a sua atenção. Algo chamou ali a atenção de Sansão para chegar mais próximo. E quando ele chegou, ele viu que tinha um enxame de abelhas. E quando tem enxame de abelhas, onde tem abelha, tem mel. E aí ele viu. E ali ele tocou naquele cadáver para poder estar tirando o mel. Ali o Sansão comete pecado. Ele quebra ali o seu voto com Deus. E nós precisamos entender aqui, irmãos, porque Sansão estava em um caminho. Nós estamos em um caminho, em uma direção. Mas o pecado, ele nos atrai. O pecado tenta nos tirar da direção. O pecado, ele muda a nossa trajetória da nossa caminhada. O pecado, ele é gostoso. O pecado, ele é maravilhoso. Mas no fundo, ele traz um amargo. E não só com isso, irmãos. O pecado, ele nos traz muitas consequências. Tanto para a nossa vida física, às vezes para a nossa vida espiritual. E muitas das vezes, irmãos, o nosso pecado, ele afeta até os nossos familiares. Porque nós acabamos levando o pecado para dentro de casa, como Sansão fez. Ele levou o pecado, ele levou aquele mel maravilhoso e nem contou para os pais dele, mas ele ficou quieto. Então ele leva esse pecado para dentro da sua casa. E nós sabemos, irmãos, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta do caminho. O pecado nos tira da direção a qual nós estamos seguindo. Nós sabemos que em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. O pecado é a morte. Nós sabemos que o pecado não leva à morte, irmãos. E muitas das vezes pode até nos levar à morte física, mas aqui nós estamos falando da morte espiritual.
Da mesma forma que muitas das vezes nós fazemos propósito com Deus, de estarmos alinhados com o Senhor, de viver uma constância com Deus, nós temos que vigiar, irmãos, porque o pecado ele nos atrai para nos tentar tirar da presença de Deus, e o pecado vai nos levar à morte. Em Romanos 23 fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, irmão. Nós nascemos com pecado original. Irmãos, não vamos deixar que a doçura de um pecado possa nos tirar da presença de Deus. O pecado ele não vai vir feio, o pecado ele é gostoso, o pecado ele é prazeroso. O pecado vai nos atrair, irmãos. O pecado ele vai vir bonito, ele não vai vir sem dente, ele não vai vir feio, ele não vai vir fedido, ele não vai vir desarrumado. O pecado ele vai vir cheiroso, glamuroso, lindo, forte, bonita. O pecado vai vir dessa forma para você, irmãos. E cabe nós vigiarmos, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e o pecado nos afasta de Deus. O pecado não vai vir feio. Satanás não vai mandar um monstro para te atentar, não. Satanás vai colocar coisas atrativas para que nós possamos sair da presença de Deus. Então, irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite: se arrependa. Vamos nos arrepender. Nós vamos pecar todos os dias, porque nós somos pecadores. Mas nós temos que nos arrepender do nosso pecado e caminhar com o Senhor Jesus, porque Ele é nosso advogado. Ele é justo e fiel. E pois, como todos pecados, todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Cristo nos salvou, irmãos. Cristo nos salvou. Então não caia nas armadilhas de Satanás e siga ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém.